Olá, designers! Meu nome é Gabriel, sou designer gráfico, atuo na área de social media e na nossa aula de hoje nós vamos entender de maneira prática como a gente pode fazer aí uma arte para a academia. Mas antes da gente ir para o tutorial, convido vocês a se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para que vocês não percam nenhuma notificação de vídeos novos que serão lançados aqui. Essa é uma série de vídeos que eu quero mostrar para vocês de como a gente consegue explorar diversos nichos que são bastante requisitados no mundo do designer gráfico. O nicho de academia não fica de fora e a arte que a gente vai fazer hoje é essa que vocês estão vendo aí na tela. Então, sem mais delongas, vamos para dentro do Photoshop e iniciar aí a nossa aula na prática. E essa arte que a gente está fazendo é para um post de Instagram. A cor aqui eu não vou mudar porque a gente vai trabalhar com a cor em branco mesmo. Vamos supor aí que a identidade visual da academia que está trabalhando com a gente é laranja e branca, então a gente vai trabalhar nessas cores principais, fechou? E vamos clicar aqui em criar, onde seremos levados para a área de trabalho do Photoshop. Normalmente eu inicio a arte colocando o nosso elemento principal, que é a imagem, né? Que vai ficar sobreposta sobre algum título. Vocês podem observar isso nas nossas aulas anteriores. Mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente disso. Eu vou começar pela tipografia dessa vez. Então eu vou vir aqui já, vou adicionar o texto e vou deixar aqui com uma cor alaranjada. Lembra que eu falei que o nicho de academia, ele pode falar sobre qualquer coisa? Seja para poder falar sobre um plano de uma mensalidade que eles estão oferecendo, seja para poder falar sobre uma determinada máquina que eles têm lá, ou simplesmente para poder dar dicas de bem-estar e de saúde para os alunos que já estão matriculados dentro desta academia e para os que não estão matriculados, porque isso serve, querendo ou não, como um chamariz para a pessoa entrar dentro da academia, porque ele está vendo que a academia ali não está só simplesmente interessada em oferecer os seus serviços, né? Mas também em dar dicas de como o aluno pode continuar se alimentando melhor, treinando melhor, enfim, de avanço para o aluno que está realizando ali essas aulas nessa academia. Então, no caso aqui, eu vou dar uma dica falando que exercícios ao ar livre, no caso falando sobre alguns benefícios sobre o ar livre, mas não vai ser um post carrossel não, vai ser um post estático, onde as dicas vão ser colocadas aí pela academia na descrição, ou seja, na legenda. E falando sobre carrossel, a gente está chegando aí, tá? Nas aulas, muito em breve, mais algumas aulinhas a gente já chega aí como fazer um carrossel totalmente do zero aqui no Instagram e aqui no Photoshop. E já aviso para vocês, carrossel vende e muito, mais inclusive do que os posts estáticos. Então vamos para lá, já adicionei aqui a cor que eu quero, a nossa tipografia, e já vou colocar aqui a livre. Pronto. Vou selecionar ela aqui e vou procurar uma fonte na qual me agrade. Eu vou deixar aqui a Robson mesmo. A gente trabalha muito com a Robson aqui de vez em quando. Eu vou clicar aqui no parágrafo de caractere, porque ficou salvo da última aula que a gente fez, onde a gente deixou as letras mais juntinhas, né? No caso, a gente não vai querer que fique assim, então é só a gente deixar ela no zero mesmo, que não tem problema. E vamos fechar. E eu vou aumentar aqui a minha tipografia em mais ou menos... Deixa eu ver como ela fica aqui no 152, para ver se ela fica legal. Ela fica um pouco... Ela tá pequena ainda para mim, porque eu quero que a nossa estrela aqui da nossa arte vai ser o nosso título, tá? A nossa headline. Não que a imagem que a gente vai colocar também não seja, mas eu quero que chame atenção a nossa headline. Então vou selecionar ela aqui de novo e vou aumentar um pouquinho. Aqui, ó, para mim, deixei ela em 192, perfeito. E eu vou colocar ela aqui no meio, exatamente deste jeito aqui. E aí eu vou vir de novo, inserir um título, um texto. Dessa vez eu já vou deixar bem pequeno, vou deixar aqui no 12 mesmo e vou, opa, Ctrl Z. Vou deixar ela no 12, tá? Vou mudar a nossa cor aqui pro preto. 12 ainda tá muito pequeno, vou deixar aqui no 18. Pronto. Vou trocar a nossa fonte aqui para Poppins e vou escrever benefícios do treino ao ar livre. Ar livre, que é o nosso subtítulo. Seleciono aqui o benefícios e eu mudo para Medium
e clicando aqui em caracteres, eu vou deixar ela em negrito e deixo ela aqui mais pro meio. Dá um zoom aqui para a gente poder trabalhar melhor e deixo ela mais ou menos aqui assim e sempre deixando centralizado para não ficar muito, para não destoar da nossa arte. Agora eu vou inserir a imagem na moça que eu peguei aqui na internet, onde ela está se exercitando ao ar livre. Então vem aqui dos meus documentos, vem no Downloads, onde eu baixei esta imagem, clico sobre ela e arrasto para dentro do nosso quadro. E vou redimensionar ela aqui e vou deixar mais ou menos aqui. Lembrando que essa mesma imagem eu já passei para aquele site lá, o remove.bg, para poder tirar o fundo da nossa imagem, para poder fazer esse recorte só da moça, e eu vou reaplicar ela aqui dentro da nossa arte também. Eu estou colocando ela atrás, tanto da nossa escrita, e assim mesmo, coloridona, sem recorte, sem nada, porque eu vou diminuir a opacidade dessa imagem, vou deixar ela em preto e branco, para depois poder criar um efeito na nossa imagem. Então, com ela aqui já selecionada, eu venho aqui em filtro, na verdade venho aqui em imagem, ajustes e clico em preto e branco. Dou um OK. E já venho aqui em filtro, desfoque de gaussiano e deixo essa imagem aqui desfocada. Vou deixar aqui no 5,6 mesmo e dou um OK. Junto com isso, não contente, eu venho aqui em opções de mesclagem e diminuo um pouco a opacidade dela. Assim. E por que não? Ou criar uma camada também? Por que não criar uma camada? Clicar aqui sobre a camada, lembrando, para criar uma camada é muito simples. Seleciona a imagem, clica aqui embaixo, adiciona a máscara de camada, e com a máscara de camada selecionada, a gente vem aqui na nossa ferramenta de degradê e só clica com o nosso botão esquerdo e arrasta para baixo, que vai fazer esse efeito de degradê. Viu? Mais uma vez, deste modo aqui. E agora eu venho lá onde a gente baixou a nossa imagem e adiciono a imagem da moça fazendo a ginástica dela e redimensiono no tamanho que estava aqui a nossa imagem para não ficar algo feio, né? Então eu redimensiono no tamanho dela mesmo. Deste modo, fazendo esse efeito aqui. Se eu quiser, eu posso clicar aqui com a imagem selecionada em opções de mesclagem e adicionar até uma sombra sobre ela. Sombra projetada não, perdão. Sombra projetada, é isso mesmo. Aumento o tamanho dela, vou colocar o ângulo dela mais ou menos assim, uma distância, e diminuo a opacidade e aumento mais a expansão e o tamanho dela para poder ficar aí uma imagem mais natural e uma sombra mais natural, e diminuo a opacidade. E posso colocar assim uma sombra interna nela, não tem problema nenhum. Só diminuir aqui o tamanho aqui a distância mais para cá, desfoque e diminuir, fazendo aquele efeito que eu gosto de fazer sempre, como se a luz estivesse batendo sobre ele. E dou um OK. A nossa imagem, ela tá crua ainda, mas ela tá quase que pronta. A gente pode adicionar ainda mais alguns elementos. Eu vou adicionar ainda nesse fundo mesmo. Vou clicar aqui no nosso fundo e vou colocar uma textura de papel rasgado que você pode encontrar aí fácil na internet, ou caso você queira, você também pode baixar um plugin que tem aí para o Photoshop, mas no caso eu baixei uma imagem aqui mesmo. Então eu vou só
redimensionar ela aqui assim, vou colocar meio que na forma grotesca mesmo. Seguro aqui ela na camada da imagem que a gente colocou e vou arrastar ela para cima do fundo branco e para cima daquela nossa primeira imagem que a gente colocou antes de fazer o desfoque, deixar ela preto e branco e tal. Vou criar uma camada sobre ela também e vou fazer o degradê dela para cima agora, desse modo aqui. E vou selecionar a nossa imagem, vir aqui em opções de mesclagem e diminuir a opacidade dela, porque eu não quero que fique esse efeito de papel rasgado grosso, eu quero que seja um pouco mais leve, desta maneira aqui, e dou um OK. Benefícios do treino ao ar livre. E nós temos a moça aí treinando ao ar livre. Mas o que falta? Tá faltando ali alguma coisa que nos conecte de que ela está fazendo esse treino aí ao ar livre. Então eu vou colocar algumas folhas meio que caindo ou sobrevoando sobre essa imagem para poder remeter ali ao ar livre, como se fossem folhas que tivessem caído aí de galhos, por exemplo. E nós vamos aplicar aquele efeito que a gente já está acostumado de trabalhar em artes anteriores, que é fazer aquele efeito de desfoque e movimento. Então, eu pesquisei aqui por folhas, tá? E essa aqui foi uma das imagens que eu acabei encontrando no próprio Google. Vou aqui redimensionar ela, vou girar e eu vou colocar essa daqui justamente atrás sobre a nossa personagem mesmo. Vou deixar aqui, vou diminuir um pouquinho e vou deixar exatamente aqui. Desse modo, vou dar um Enter, vou vir aqui em filtro com a nossa imagem selecionada, em desfoque, desfoque em movimento, vai fazer esse movimentozinho aqui. Só até aumentar um pouquinho talvez, mas para mim já está ótimo. E venho novamente aqui em opções de mesclagem, adiciono aí um brilho externo, porque não, um brilho externo não, uma sombra interna nela, que é a nossa luz, e uma sombra projetada. E aí a gente só diminui aqui a distância, diminui o tamanho dela também, e a opacidade, fazendo desta forma. Vou aumentar aqui só a opacidade da luz aqui, que a gente colocou na sombra interna, e pronto. Olha como já está criando forma a nossa arte. E vou continuar fazendo isso aí nas demais também. Venho aqui, arrasto de novo. Esse aqui eu já vou deixar um pouquinho mais para a direita. Vou dimensionar ela aqui de novo, novamente. Deixar mais ou menos assim. Redimensionar desta maneira, como se estivesse vindo aqui da frente da tela e cobrindo um pouco a letra. Dou um Enter e repito o mesmo processo que eu fiz no outro lá. Desfoque em movimento, dou um OK, veio com opções de mesclagem de novo, coloco a sombra interna e coloco a nossa sombra projetada. E vou fazendo isso aí até eu preencher os lugares que vai ficar com uma aparência agradável com essas folhas aqui. Lembrando, quando eu faço esses efeitos, quando eu coloco esses efeitos, esses elementos aí sobrepostos na imagem para poder dar esse tchan que o cliente tanto pede, com esse efeito aqui de movimento, não vai pesar a mão, não vai exagerar, colocar na imagem toda, porque vai ficar uma coisa feia, não vai ficar uma coisa agradável, e aí de vez acabar chamando a atenção, vai acabar afastando o público dessa arte. Então faça isso de uma maneira dosada. Vê ali os pontos em que você acha que ficaria legal. Então eu coloquei ali um atrás dela, um pouco mais para a direita, sobreposto ainda da nossa headline, e vou fazer ainda, e vou colocar mais dois, que vão ser suficientes. Vão chamar a atenção e vai cumprir o papel que a arte está falando, que é benefício de treinar ao ar livre. E esses elementos remetem ao ar livre e vai cumprir o seu papel ali. Eu não preciso simplesmente tochar de várias folhas, gramados, etc. que para ficar mais do que claro do que ao ar livre. Não, só colocando esses elementos já fica mais claro pro cliente e pro consumidor que vai ver essa arte aí. Beleza?
Então, vou continuar colocando aqui as nossas folhas, tá? Dessa vez agora eu vou colocar aqui ela em cima da nossa headline, diminuir ela um pouquinho, e eu vou colocar ela aqui assim, girar um pouquinho ela, dimensionar um pouquinho de novo, e vou deixar ela exatamente aqui, e vou novamente refazer todo o processo em que eu fiz nas outras sem problema nenhum. E vim aqui filtro, desfoque de movimentos. Então, ok. E vou fazer agora de novo na nossa última folha, que vai ser o nosso último elemento. Girar um pouquinho, redimensiono ela e deixo ela mais ou menos aqui, deste modo. E dou um Enter e aplico os mesmos efeitos. Desfoque de movimento, som de mesclagem, sombra interna, sombra projetada e ok. E nossa arte já está se caminhando aí para a reta final. Observe que a gente já colocou todos os elementos e respeitando, como eu falei agora há pouco, as proporções da imagem, não exagerando, não pesando a mão de fato, colocando esses elementos, porque vai ficar feio, essa é a verdade. Agora na nossa arte a gente precisa colocar aí uma chamada para ação, né? No caso, mostrar onde está falando sobre os benefícios de treinar ao ar livre, já que é um post estático, não é um post carrossel. Então, onde é que vai estar essas informações, falando sobre os benefícios? Já que isso é uma arte só, mas tá na legenda, certo? Então eu vou colocar aqui, vou informar que ele vai ter que ler a legenda para saber dos benefícios de treinar ao ar livre. Então eu venho aqui novamente na nossa ferramenta de retângulo, que a gente trabalhou bastante na nossa aula passada, e vou abrir aqui, dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor, e vou abrir ela e mais ou menos, sempre segurando com o botão esquerdo, clica e arrasta, desta maneira. Que bom, já está na cor até que eu queria, que é o laranja mesmo. Dá o zoom, como eu sempre falo, para poder aí arredondar as laterais. E vou buscar aqui o meio da nossa imagem, né? Porque ele não está centralizado. Deixo mais ou menos aqui assim. Deste modo. Para mim tá ótimo. Talvez centralizar mais um pouquinho para cá. Aí. E vou vir aqui. Vou vir aqui em texto. E vou adicionar mais um. Aproveitando mesmo a fonte da Pops, e vou escrever saiba mais na legenda. Seleciono ela e troco para a cor branca e diminuo o tamanho da fonte dela para 16 e arrasto para dentro o nosso retângulo que a gente fez com a nossa ferramenta de retângulo. Deixar ela aqui um pouquinho mais pro meio. E pronto aqui, ó. Saiba mais na legenda. Eu posso até diminuir esse retângulo aqui, querendo ou não, que ele ficou grande na minha opinião. Aqui também. E arredondar mais um pouquinho. E assim eu consigo trazer ela um pouco mais para baixo. E trazer a nossa fonte aqui também mais para baixo. Ficou assim, benefícios do treino ao ar livre, saiba mais na legenda. Então agora a pessoa que está scrollando o feed do Instagram já sabe que para ele poder saber os benefícios do treino ao ar livre, ele vai ter que ler a legenda, ele vai ter que ler a descrição daquele post, porque está informando para ele já na cara dele. E a nossa arte está pronta, nossa arte aí do nicho de academia. Como sempre falo, para salvar é muito simples, basta a gente clicar aqui em arquivo, clicar em exportar como, vai aparecer essa telinha aqui de pré-visualização. Você pode sempre deixar aqui em espaço de cor em converter para sRGB, que vai deixar aí as cores mais vivas, tá? Eu vou adicionar aqui porque eu acho que vai ficar mais legal.
e clico aqui em exportar, sempre renomeando a arte que você fez e selecionando a pasta na qual você quer que ela fique salva. E sempre salvando ela no formato de PNG, porque vai deixar a qualidade da sua imagem melhor. E clico aqui em salvar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e eu convido você também para poder seguir a gente lá no Instagram, onde eu trago sempre dicas e posts ligados para quem está iniciando agora no social media. Claro, não esqueça novamente de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a gente a trazer mais conteúdos para vocês.